Você acha que procrastina porque é preguiçoso, mas continua cansado mesmo sem fazer nada? Você diz que precisa de foco, mas sabe exatamente o que precisa ser feito e mesmo assim não faz? Já reparou que quanto mais importante é a tarefa, mais difícil de começar? E se eu te dissesse que você não procrastina porque é preguiçoso, mas porque está tentando se proteger? A procrastinação não é só falta de vontade, ela é um sinal. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o que ela está tentando te mostrar. Durante algum tempo nesse canal eu fiquei sem postar nenhum vídeo, já tem uns 3 ou 4 meses. E eu procrastinei a gravação desses vídeos. E eu estava incomodada porque era uma coisa que eu queria fazer, mas mesmo assim eu não conseguia fazer. Então surgiram para mim 3 perguntas e eu fui atrás de responder essas 3 perguntas para mim e quero compartilhar elas com vocês aqui. Eu quis olhar para a procrastinação não como a maioria dos vídeos olha para a procrastinação, dizendo que a gente está com falta de vontade, que a gente fica rolando o feed do Instagram, do TikTok, a gente deixa as coisas para a última hora e aí apresentam técnicas como técnica Pomodoro ou algumas outras técnicas, não que elas sejam inúteis, elas são muito úteis, mas eu queria uma outra explicação. Por que eu procrastino quando eu sei que é uma tarefa que é importante para mim e que eu quero fazer essa tarefa? Porque eu não consigo fazer essa tarefa. A outra pergunta que eu queria responder é: por que eu procrastino mesmo sabendo que procrastinar me mantém num lugar de sofrimento? Algo que eu gostaria de fazer, mas que eu não faço e me causa dor. E mesmo assim eu não consigo fazer essa atividade. Ou ainda, por que eu só consigo executar uma tarefa no último minuto? Então eu quero fazer a minha reflexão em torno dessas 3 perguntas, que foram perguntas que me motivaram a tentar entender a lógica por trás da procrastinação. E lendo vários livros, vendo alguns vídeos, eu percebi que a procrastinação, na verdade, ela é um sintoma. Quando o seu corpo tem febre, ele só está te comunicando que ele está com algum problema. A febre em si é o sintoma, mas não é a causa. Então você vai ao médico e investiga qual é a causa da sua febre. Você pode ter contraído um vírus, você pode estar gripado, você pode estar com alguma outra doença, mas o fato é que a febre é apenas o sintoma dessa doença. A procrastinação, ela na verdade é o sintoma, mas o que tem por trás dela, que seria descer até a raiz e entender onde está a doença do nosso corpo, que se revela através da febre, que é a procrastinação. A primeira pergunta que eu quero responder é, então, por que eu procrastino mesmo quando eu sei que uma tarefa é importante? E a resposta para isso é: aquilo que é importante racionalmente pode ser desafiador emocionalmente. O que eu quero dizer com isso? Vou dar o seguinte exemplo para vocês entenderem aquilo que eu quero dizer. Imagina que você está gastando mais do que ganha e você precisa organizar então as suas finanças para que no final do mês sobre algum dinheiro para que você possa poupar esse dinheiro porque você tem algum objetivo. Bom, gastar mais do que ganha é o seu grande problema. Só que aí você precisa parar um dia, olhar para as suas finanças e observar onde que você está gastando o seu dinheiro, onde que seu dinheiro está indo, para que ele não sobre no final do mês e para que você constate que de fato está gastando mais do que ganhando. Bom, mas isso não é só parar e fazer uma planilha e organizar essas finanças. Então, quando você não para fazer essa planilha, você está dizendo assim: eu só estou sem tempo, eu ainda não consegui parar para fazer essa planilha, mas eu vou fazer, eu vou me organizar. E o tempo vai passando e você segue na mesma, gastando mais do que ganha. Mas parar para fazer a planilha não é só olhar para números. Olhar para uma planilha onde você constata que gasta mais do que ganha é ter que encarar o desconforto de mudar. É ter que parar de contar para você mesma histórias que você conta há muito tempo, como: eu mereço me dar de presente, eu trabalho para isso. Ou dinheiro foi feito para gastar. Parar nesse momento e reorganizar as suas finanças é ter que encarar que essas histórias já não fazem mais sentido
Porque se você continua contando essas histórias para você mesmo, você vai continuar fazendo as mesmas coisas que faz, gastando mais do que ganha. Por trás desse exemplo, pode ser que esteja a sua crença limitante sobre merecimento de dinheiro. Talvez inconscientemente você não acredite que mereça ter dinheiro sobrando no final do mês. Porque talvez na sua família ninguém nunca teve dinheiro sobrando no final do mês, ou pela história que você alimenta dentro de você que você não merece ter, por exemplo, uma liberdade financeira. Então, gastar mais do que ganha só reforça a sua crença de que você não merece que o dinheiro sobre. Depois de responder as 3 perguntas que eu quero responder, eu vou voltar e falar sobre essa questão. Agora vamos responder a pergunta: por que eu procrastino mesmo quando eu sei que isso me mantém num lugar de sofrimento? A procrastinação, nesse caso, pode atuar como um escudo emocional. Eu me mantenho em um lugar conhecido, por mais que esse lugar conhecido seja um lugar de sofrimento. Imagine que você está em um emprego, onde esse emprego te consome muito e ainda te paga mal. Você está sempre reclamando desse emprego e dizendo: eu preciso fazer um novo curso para me capacitar e tentar um emprego novo que me valorize mais e que me pague melhor. Ou ainda você pensa em enviar o seu currículo para outras empresas para tentar esse novo emprego. Ou ainda também pensa em empreender para sair desse emprego e criar o seu próprio negócio. Mas você não envia o currículo para outros lugares, não inicia o tal curso, não tenta aprender sobre como empreender para ter o seu próprio negócio. Você simplesmente procrastina. Você diz que não faz nada disso porque está faltando tempo, a sua vida está muito corrida, você não está conseguindo encaixar tudo isso, não está conseguindo um novo curso, não está conseguindo atualizar o seu currículo para enviar para novos lugares. Mas a verdade é que esse emprego que você está, que te esgota, que te paga mal e que você reclama o tempo todo, é um lugar conhecido. Você reclama dele, mas você sabe sobreviver mesmo doendo dentro dele. Sair desse emprego significa que você vai ter que enfrentar novos medos, novas dores que não são familiares. Empreender, você vai ter que aprender sobre um novo negócio, sobre o nicho que você vai empreender. Você vai ter que aprender uma série de coisas para abrir o seu próprio negócio. E isso pode te causar um medo. Então, é mais fácil você continuar nessa dor desse emprego que você já está, que é familiar, do que tentar algo novo. Então, a dor, ela mesmo sendo familiar, ela nos convida a ficar nesse lugar, porque esse lugar ele já é um lugar conhecido. Nesse caso, então, procrastinar te mantém num lugar de dor, mas uma dor que é familiar, uma dor que você sabe lidar. E a última pergunta que eu quis me responder foi: por que eu deixo as coisas para o último minuto? E faço na correria, no desespero, literalmente entregando aquilo que eu preciso entregar no último minuto. E a resposta para isso é porque esse último minuto, ele não precisa que eu eleve o meu padrão. O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu tenho um relatório para entregar na sexta-feira. Chegou segunda-feira, eu estou ciente que eu preciso entregar esse relatório na sexta-feira e eu começo a procrastinar. Segunda-feira eu estou lá no TikTok, Instagram, fazendo 1000 coisas, vendo 1000 vídeos, vendo 1000 coisas inúteis e não faço o relatório. Passa terça, passa quarta, passa quinta e chega quinta-feira à noite. Eu preciso entregar esse relatório sexta-feira de manhã e eu começo a fazer esse relatório na quinta-feira à noite. No desespero, tentando fazer o melhor que dá ali no pouco tempo que ainda resta para a entrega do relatório. E você entrega esse relatório bem mediano, nada de excepcional, mas que cumpre o que talvez as pessoas esperam de você. Mas por que eu não me autorizo então a fazer o trabalho com calma? Por que eu não me autorizo a fazer um excelente trabalho ao invés de um trabalho mediano, um relatório mediano? Porque talvez se eu entregar um excelente relatório, a minha expectativa sobre mim, ela aumente.
eu tinha como uma regra, consciente ou inconsciente, que eu faço um trabalho mediano. Mas no momento em que eu faço um excelente trabalho, essa expectativa sobre mim, ela aumenta. Então, na próxima vez, eu vou ter uma expectativa de que eu farei um trabalho melhor. E ainda mais, pode ser que isso aumente as expectativas dos outros sobre mim. As pessoas estão sempre acostumadas a ter aquele meu relatório mediano. O que muda se eu entregar para elas um excelente relatório e elas, a partir de agora, tiverem sempre uma expectativa de que eu vou entregar excelentes relatórios? Como eu me sinto em relação a essa expectativa? Será que essa expectativa ela não me assusta de pensar que os outros vão esperar que eu faça um excelente trabalho da próxima vez? Será que fazer no último minuto não me esconde nesse lugar onde eu fiz o que deu porque eu fiz no último minuto? Ele não ficou tão bom porque eu não tive tempo e eu tive que fazer no último minuto. Será que então esse último minuto ele não te protege das tuas expectativas e das expectativas dos outros sobre você? Nessa busca das minhas respostas sobre procrastinação, eu li o livro Os Segredos da Mente Milionária. E bem no começo desse livro ele faz uma pergunta. E a pergunta diz o seguinte: você acredita que merece ter sucesso? E eu parei para refletir sobre essa pergunta. Em alguns aspectos a resposta foi sim, eu mereço. Em alguns outros aspectos eu pensei não. Mas quando eu pensei em algumas áreas da minha vida que eu acho que eu não mereço sucesso respondendo honestamente para mim, então eu me perguntei, então por que tu acha estranho não conseguir? Porque se eu acho que eu não mereço ter sucesso, por que estranhar o fato de não consegui-lo? Eu acho que eu não mereço, então é natural que eu não consiga, porque eu tenho uma crença de merecimento. Se essa minha crença é de não merecimento, muito provavelmente eu vou criar inconscientemente essa realidade para que reforce aquilo que eu acredito que é eu não mereço ter sucesso. Então, quando eu não tenho sucesso, inconscientemente na minha cabeça eu estou dizendo, viu? Eu falei que você não merecia. Eu já sabia disso. Então, a gente só faz com que o nosso cérebro ele reproduza a realidade daquilo que a gente acredita. Porque seria muito estranho a gente acreditar que merece uma coisa e criar uma realidade diferente. Isso não consegue encaixar dentro da nossa cabeça, porque o nosso cérebro vai criar aquilo que a gente acredita que merece. Ou se eu acredito, por exemplo, que sou incompetente, não faz sentido eu agir para o meu cérebro como uma pessoa extremamente competente, porque essa história ela não conversa, ela não converge com a história que eu conto dentro da minha cabeça. Se eu falo que eu sou incompetente, por que eu vou entregar um relatório 4 dias antes, um excelente relatório que eu gastei muito tempo fazendo e que eu fiz o melhor trabalho possível, se eu acredito que eu sou incompetente, que eu não tenho a competência para fazer isso? E tudo isso, claro, é de uma maneira inconsciente, a gente não faz isso conscientemente. Eu acho que eu sou incompetente, eu vou entregar um trabalho horrível. Não, é tudo inconsciente. Mas o que a gente precisa fazer é trazer isso à consciência. Então agora eu vou falar de 4 passos que eu estava aí estudando, tentando entender como que eu poderia mudar então essa minha realidade de procrastinação, tentando entender algo como algo mais profundo e não simplesmente como uma preguiça, uma vontade de não fazer determinada tarefa. O primeiro passo é o passo da conscientização. Então, nesse passo, a gente vai pegar papel e caneta e vai escrever quais frases a gente ouviu, muito provavelmente na nossa infância, consciente ou inconscientemente, sobre as tarefas que a gente está evitando fazer. No exemplo de finanças, pode ser que eu tenha escutado minha mãe, meu pai, alguém que foi muito próximo a mim, dizer, a gente só consegue dinheiro com sofrimento. Ou, na nossa família, nunca sobra dinheiro para nada. Ou, dinheiro é sujo.
dinheiro não traz felicidade. Então, quais frases você ouviu sobre essa tarefa que você está procrastinando? O segundo passo é o passo do entendimento. Nesse passo do entendimento, a gente vai pegar o passo anterior, onde a gente escreveu as frases que a gente ouviu sobre determinado assunto que está relacionado com a tarefa que estamos procrastinando, e vamos escrever para cada uma dessas frases como que ela influencia a minha vida hoje sem eu perceber. Eu dei como exemplo o exemplo de finanças. Imagine que eu ouvi meus pais dizendo: o dinheiro só vem com sofrimento. Então, toda oportunidade que vem aparentemente de forma fácil e de uma forma que seria prazerosa para mim, eu posso acabar sabotando essa atividade, porque eu entendi que o dinheiro só vem com sofrimento. Então, se for uma atividade que aparentemente é fácil ou prazerosa para mim, então essa atividade não deveria me trazer dinheiro. E quando você gasta mais do que ganha, isso cria em você um ciclo de escassez, que reforça a narrativa que você tem sobre o dinheiro. O dinheiro só vem com sofrimento. Ou, na nossa família, nunca sobra nada. Então, a prática do entendimento é escrever para cada frase como que essas narrativas têm influenciado a minha vida hoje e quais decisões eu estou deixando de tomar por causa dessas narrativas. O terceiro passo é a dissociação. Então, você ouviu histórias sobre determinado assunto e essas histórias, elas influenciam como você age em relação a esse assunto. Mas essas histórias, elas são só as suas crenças limitantes. Elas não dizem quem você é. A dissociação, ela está dizendo para você que você tem a oportunidade de recontar essas histórias que você conta para você e tem a oportunidade de fazer diferente. Nesse terceiro passo da dissociação, a prática é olhar para essas frases que eu ouvi e responder honestamente para mim. Essas frases foram introduzidas em mim, colocadas em mim, ou são as minhas próprias ideias sobre essa atividade que eu estou procrastinando? O quarto e último passo é o recondicionamento. Que nova história você quer contar para você? A verdade é que as histórias inconscientes que a gente conta, ou mesmo histórias que a gente conta para nós mesmos conscientemente, elas são só histórias. E as histórias, elas só têm o significado que a gente dá para elas. Não só histórias, como até uma palavra. Ela só tem um significado que a gente dá para essa palavra. Por exemplo, se eu dissesse a palavra pai, muito provavelmente para mim ela tem um significado e para você que está assistindo a esse vídeo ela vai ter um outro significado. A gente vai falar de coisas diferentes sobre a mesma palavra, assim como as histórias. Elas nos foram contadas e a gente deu um significado para elas. Mas a boa notícia é que a gente pode mudar o significado dessas histórias que a gente ouviu. Então, nesse quarto passo do recondicionamento, a ideia é que a gente mude o significado dessas novas histórias. E, na verdade, para mudar o significado dessas novas histórias, a gente precisa aprender a contar novas histórias, as histórias que a gente quer ouvir, as histórias que a gente quer reproduzir. No exemplo de dinheiro, eu posso, por exemplo, escrever num papel: eu mereço que o dinheiro sobre no final do mês para que eu possa viver com tranquilidade. Essa é a nova história que eu quero contar. Mas só escrever isso num papel não muda absolutamente nada. Então eu preciso ter alguma ação prática que me leve a acreditar nessa nova história. Porque o meu cérebro, ele vai começar a entender que eu de fato acredito nessa nova história se eu começar a agir de acordo com a história que eu conto para mim. Então, se eu disser que eu mereço que o dinheiro sobre no final do mês para que eu possa viver com tranquilidade, o que eu posso fazer como uma pequena atitude é programar as minhas finanças para cada semana
e fazer um planejamento onde nessa primeira semana eu gaste R$ 10 a menos do que eu gastava. Já é um começo. E aí eu comemoro essa pequena vitória, porque essa pequena vitória, ela concorda com essa nova história que eu tô contando, que eu mereço que o dinheiro sobre. Mesmo que sejam R$ 10 em uma semana, R$ 10 na outra, no final de um mês seriam R$ 40. Mas para quem gastava mais do que ganhava, se sobrar R$ 40, isso está de acordo com a nova história que você está contando para você mesmo. Só que você precisa agir de acordo com essa história que você conta. Senão o seu cérebro ele não vai conseguir lidar com isso. Você conta uma história para você, mas inconscientemente você está ainda acreditando nas velhas histórias e vai agir como agia com as velhas histórias. E aí nada muda. Então agora nesse quarto passo, baseado no que você escreveu nos passos anteriores, nas atividades que você está procrastinando, você vai contar uma nova história sobre uma nova versão que você quer viver para cada uma dessas coisas que você procrastina. E para cada uma dessas coisas, você vai escrever 3 ações práticas pequenas, para que você possa começar, não comece grande dizendo vou poupar neste mês R$ 1.000. Comece pequeno, mas faça alguma ação que reforçam essa nova identidade sua, com aquela pessoa que você quer se tornar. Então, primeiro você precisa dizer quem você quer se tornar, contar essa nova história para você, só que aí você vai precisar agir de acordo com aquilo que você está contando para você mesmo, para que isso funcione. O seu cérebro ele vai aprender pelo hábito, ele não aprende pela teoria, ele vai aprender conforme você for fazendo. Conforme você for fazendo, isso vai virar um hábito. Quando isso virar um hábito, o seu cérebro entende que essa é a pessoa que você é, porque você é a pessoa que guarda dinheiro e que consegue ter dinheiro sobrando no final do mês. Então agora você está pronto para recomeçar, para sair desse ciclo de culpa, para fazer diferente. Assim como eu também estou pronta para recomeçar. Estou gravando este vídeo saindo da minha procrastinação. Então, identifiquei todas essas coisas que me paralisavam e que não me permitiam continuar a gravação dos vídeos. Tô aqui fazendo esse vídeo. É algo pequeno, mas é um primeiro passo para a pessoa que eu quero me tornar. A última coisa que eu quero dizer é: comece sendo quem você é, mas acreditando que você pode se tornar alguém melhor. E comece a agir em direção a isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!